Es- Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo ao canal Felipe Ramos Estudos da Palavra, onde que nós nos comprometemos 100% ao estudo da Palavra de Deus. E esse canal tem como objetivo te levar ao estudo e ao aprofundamento da Bíblia Sagrada. Você que é meu convidado e minha convidada especial, que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo for iniciado, ou uma transmissão nova for iniciada, você seja notificado pelo YouTube, para que você não perca nenhum conteúdo do que é postado em nosso canal. Eu peço a você também que deixe já o seu like, o seu gostei. Isso ajuda muito no crescimento do canal na plataforma. É algo que você não paga nada por isso, totalmente grátis, simples. Quanto mais like este vídeo tiver, mais chance ele tem de pegar engajamento e mais pessoas podem assistir esse vídeo. Você também pode deixar a sua opinião nos comentários desta transmissão. Ela é importante para nós, nos ajuda muito. Compartilhe também com os amigos no WhatsApp, grupos no Facebook, no Instagram. Enfim, compartilhe esperança para as pessoas, para que esse tema possa chegar a mais e mais pessoas que você queira que ouça esse tema. Meus amados, nós estamos em uma série especial sobre o livro do Apocalipse. Essa série está intitulada O Apocalipse, o Fim Revelado. E nós tratamos aqui com seriedade sobre o tema do tempo do fim. Nós estamos em uma série de 24 estudos. Chegamos hoje ao estudo de número 16 dessa série. Todos os sábados, a partir das 20 horas, nós separamos um tempo para estudar sobre o Apocalipse. No sábado passado, nós estivemos aqui com o nosso irmão João Gabriel, e ele explanou a hora do juízo revelado. Nós sabemos que nós já estamos, desde 1844, no juízo investigativo. Meus amados, nós estamos vivendo o juízo divino desde o tempo de 1844, ou melhor dizendo, o juízo pré-advento. E justamente o estudo de hoje é o estudo de número 16, que terá como título Os Profetas Modernos Revelados. E algumas perguntas elas serão respondidas no estudo de hoje. Como, por exemplo, após o fechamento do cano bíblico sagrado, ainda houve profetas? O dom de profecias continuou existindo? Como nós podemos distinguir o profeta verdadeiro do falso profeta? Essa e outras questões serão respondidas no estudo de hoje. E o nosso convidado do estudo de hoje é o irmão Rodrigo Gomes. Irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu que agradeço pela oportunidade novamente. O irmão tem um canal no YouTube. O canal do irmão é Carismas, Dons Espirituais. Eu vou deixar aqui o pessoal no link da descrição o canal do irmão. Eu recomendo os irmãos a acessarem o canal dele. Tem um canal também que se preza com vários temas, né?
e os irmãos podem estar acessando. Está no link da descrição do vídeo abaixo. Irmão, o momento que se segue, o irmão pode dar início ao estudo de hoje. E não se esqueçam aí de assistirem esse estudo até o final, para os irmãos compreenderem o tema que será abordado. Eu sei que o tema é um tema que vai demandar um certo tempo, né? Mas assistam até o final, porque os irmãos vão conseguir entender, assim, o tema que será abordado aqui, ok? Rodrigo, os momentos de seguem são do irmão. O irmão pode ficar à vontade. Irmão Felipe, então agradeço mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de estar aqui estudando a palavra do Senhor, né, aqui no seu canal. Eu quero nesse momento fechar aqui os meus olhos, né, e você que está em casa, feche seus olhos também, vamos fazer uma oração para iniciarmos o tema dessa noite. Bondoso Pai, nós queremos agradecer porque estamos aqui vivos em tão boas circunstâncias, para mais uma vez aprender sobre a tua mensagem, a mensagem da tua palavra. Hoje o tema é sobre os profetas, que o teu Santo Espírito possa conduzir todo o estudo esta noite, abrindo a nossa mente para que possamos ter o entendimento e abrindo o nosso coração para que nós possamos colocar em prática em nossa vida aquilo que aprendermos. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, Jane Cleide. Boa noite, Jane. Que bom que você está aqui participando conosco. Irmãos, os profetas modernos, né? E o Apocalipse revelado, o fim revelado. Olha só, existem hoje milhares de religiões, né? Ao redor do mundo, né? E milhares de religiões cristãs. E todas as religiões do ramo pentecostal carismático, eles acreditam que existem profetas em suas religiões. A Igreja Adventista também crê que ela tem uma profetisa chamada Ellen White. Ellen White hoje ela não está viva mais, né? Ela faleceu no ano de 1915, depois de 70 anos de ministério profético, e hoje ela não fala mais estando viva, mas os seus escritos, eles continuam falando. Então, assim, crer em um profeta não é uma exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Crer em um profeta, a maioria das religiões hoje creem. A questão é, a primeira pergunta, né, que o Felipe colocou, né, aliás, a segunda pergunta que o irmão Felipe colocou foi assim: como fazer o teste do profeta verdadeiro e do profeta falso? Porque o Senhor Jesus, ele nos alertou que haveriam falsos profetas. Se haveriam falsos profetas, haveriam os verdadeiros também. Como distinguir? Esta é a pergunta mais importante da noite, né? Como que eu posso saber se o profeta ou a profetisa que tem na minha igreja, ele é verdadeiro ou não? Só tem uma forma, através da palavra de Deus. Ela nos dá todos os detalhes de quem é um profeta verdadeiro e quem não é. A outra pergunta foi: será que depois que o cânon bíblico, que nem o irmão Felipe colocou, depois de fechado, através dos seus aproximadamente ali 40 escritores, né, que eram profetas também, que tinham o dom de profecia, depois que eles acabaram de escrever e o cânon bíblico foi concluído, será que existiram outros profetas além deles? É isso que a gente vai ver, né? Mas já de antemão, a gente responde que sim, até nas palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Se no tempo do fim haveriam falsos profetas, é porque também no tempo do fim haveria o verdadeiro. Quando existe o falso, não faz sentido dizer que tem o falso sem um verdadeiro. Então haveria essas duas classes, o verdadeiro e o falso. O verdadeiro dom de profecia e o falso dom de profecia. Vamos então seguir aqui. Então, no Apocalipse, nós temos a revelação. Aliás, a palavra Apocalipse significa isso, né? De que a igreja de Deus tem um testemunho de Jesus, e conforme Apocalipse capítulo 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o mesmo que o espírito de profecia. Espírito de profecia e testemunho de Jesus significa alguém que tem o dom de profecia. Esse dom é um dom muito especial. Por que ele é um dom especial?
Antes da entrada do pecado no nosso planeta, Deus, a Bíblia diz que Deus ele visitava o Jardim do Éden, né, à tarde, ali na virada do dia, e ele visitava o santo casal que ali habitava, Adão e Eva. Então a comunicação era direta. Mas a partir do momento que o pecado entrou, né, no nosso mundo, essa comunicação ela foi interrompida. A palavra de Deus diz, né, que os pecados fazem separação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Mas Deus não iria nos deixar às cegas, às escuras, não iria nos abandonar. Ele iria continuar nos dando instruções, nos ensinando. E por isso ele concedeu o dom de profecia para algumas pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, não é um dom assim que todos tinham, né? Aliás, eram muitas poucas pessoas no relato bíblico que tinham o dom de profecia. Eram muito poucas. Era aí os 40 que escreveram a Bíblia, mais alguns outros que são citados, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, né? Então é um dom especial, é um dom que Deus ele escolhe algumas pessoas para que ele possa transmitir através desses escolhidos que têm o dom de profecia uma mensagem para o seu povo e para aqueles também que não são seu povo, mas para que essa mensagem chegue até eles, para que eles possam ter a oportunidade de se converterem. Então, vamos ver aqui. O Apocalipse é um bom exemplo, né, acerca da decisão de Deus em utilizar profetas, pessoas como você e eu, mas que tinham esse dom, o dom de profecia, para transmitir as mensagens. Então, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 a 4, ele meio que mostra essa dinâmica, né, de como que era, olha, a revelação, né, de Jesus Cristo, aí ela já tem esses dois entendimentos, que a revelação, ela é da pessoa de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é como se fosse o quinto evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, né? O Apocalipse pode ser considerado, né? Jesus é o personagem central. Nós já fizemos esse estudo aqui no canal do irmão Felipe. E também é uma revelação que parte de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo entrega. Aí ele diz ali, ó, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né? Os profetas, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O João, naquele momento que ele estava recebendo a revelação, né, o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Então, essa revelação chegou para João, para que João transmitisse a quem? O texto bíblico nos diz aí, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E se vocês estudarem Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ali estão as 7 igrejas que essa mensagem do Apocalipse chegou para eles lerem, estudarem em suas igrejas, e ao longo de toda a história da igreja cristã, essa carta, né, esse livro do Apocalipse, ele tem sido lido, estudado e sido uma bênção na vida de todos aqueles, né, que compreendem. Aí ele vai dizer assim, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui ele está dizendo, então, que o Apocalipse foi uma revelação, né, dado a João. João, então, ele possuía, o apóstolo João, ele possuía o dom de profecia. E ele, então, como instrumento nas mãos de Deus, um profeta é como se fosse um porta-voz, ele recebe a revelação de Deus e transmite ao povo. Essa era a função, né, do dom de profecia. João, no caso, ele estava preso, então a mensagem foi escrita, né? Mas outros profetas, por exemplo, eles não apenas escreviam, né? Vamos imaginar Isaías, né? Isaías ele estava no meio do povo pregando e também escrevendo. Então o dom de profecia de Isaías, a revelação que Deus lhe dava, ele pregava e também escrevia. Esses que escreveram, eles acabaram entrando para o cânon bíblico. Nem todos os profetas escreveram livros que entraram para a Bíblia, para o cânon bíblico, né? E a Bíblia relata pelo menos 12 profetas que são verdadeiros e que não são autores de livros da Bíblia, né? Aqui vai estar dizendo assim que o que mais destaca é o João Batista. O João Batista, né, ele foi um profeta bem destacado. Ele não era o único, né? Vamos pegar aqui no Antigo Testamento como exemplo, né? A título de exemplo, o Natan, o profeta Natan, ele chega lá para Davi, né?
no Antigo Testamento e não escreveu o livro, né? Aqui o João Batista. O João Batista, ele não escreveu o livro, mas Jesus falou que não houve profeta maior do que ele. É o que está em Mateus capítulo 11, no verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, assim, entre os profetas, Jesus deu um grande destaque para João Batista. E João Batista não escreveu nenhum livro que entrou para o cano bíblico. Então, aquela primeira pergunta, né, do irmão Felipe, né, sim, existiram profetas que viveram, né, e tiveram seu ministério profético, tiveram o dom de profecia, mas que não deixaram um livro escrito para entrar no cano bíblico, né? E outros que escreveram livros também acabaram não entrando no cano bíblico. Outro fator interessante é que Deus não faz discriminação de sexo, né? Com respeito aos dons. Aqui nós temos exemplos que mesmo naquela época, né? Que era uma época assim que as mulheres elas tinham que ficar um pouco mais comedidas, né? Nós temos exemplos de mulheres descritas na palavra de Deus que elas receberam o dom de profecia, né? Eu quero aqui ler um texto do Antigo Testamento e um do Novo para exemplificar, né? Vamos ler aí o Êxodo capítulo 15, o verso 20. Aqui vem falando de Miriam, a irmã de Moisés. Aqui é aquele momento em que eles passam pelo Mar Vermelho e depois existe um cântico de alegria, né? E aí aparece o seguinte verso, né? A seguinte passagem sobre Miriam, Êxodo 15, verso 22. Verso 20, perdão, Êxodo 15, verso 20. Começa logo dizendo assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, Arão e Moisés, né? O Arão era outro irmão. Tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Então aqui descreve que nesse momento de alegria pela libertação, pelo livramento, né? O mar se abriu, o Egito se afogou no Mar Vermelho, o povo de Deus, ele saiu do outro lado salvo, né? É uma mensagem poderosa essa história, porque representa muito bem o que vai acontecer no tempo do fim de novo. E aqui está dizendo assim, ó, que Miriam, ela era uma profetisa. No Novo Testamento, está dizendo aqui, em Atos capítulo 21, verso 8. Amém. O irmão Marco Valente deixou um amém aí. Amém, irmão. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aqui no canal do Felipe. Eu vou ler agora um texto de Atos capítulo 21, verso 8, né? Um texto do Novo Testamento. Algumas pessoas creem, né, que os dons cessaram, né, ali com a vinda de Jesus, né, até João ali, né, mas não é o que o livro de Atos ele nos diz, né. Atos capítulo 21, verso 8 e 9, o livro de Atos ele narra bastante sobre a vida do apóstolo Paulo, e paralelamente a isso ele vai narrando ali os atos, né, dos apóstolos, como diz o nome, né, mas como o Espírito Santo agia e como o Espírito Santo se usava dos apóstolos, dos discípulos para a pregação do evangelho, e ali começa a aparecer então o surgimento da igreja cristã. Então veja, aqui já é depois de Jesus, né? Jesus já tinha ascendido aos céus, né? E aqui então a igreja cristã no seu início, né? Os apóstolos pregando, o Espírito Santo agindo poderosamente, e é nos dito em Atos capítulo 21, verso 8 e 9, o seguinte: no dia seguinte, Paulo dizendo, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, lá os diáconos, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E eu acho muito curioso esta passagem aqui, porque nem sequer, né, foi citado o nome. Então isso nos mostra que existiram outros profetas, né, que nós não tivemos conhecimento, né, como as 4 filhas de Filipe. Nós não sabemos o nome nem a história delas, né? Mas aqui destaca que eram 4 mulheres que tinham o dom de profecia. Então, assim, não é exclusivo dos homens, pelo contrário.
Aí tem vários exemplos aí que as mulheres também foram chamadas para terem o dom de profecia, para serem profetisas. Para quem Deus revela os seus desígnios? Então vamos lá. Vamos, de repente você está orando, né, você pedindo, né, uma iluminação de Deus para saber qual decisão tomar. E Deus, ele ilumina, ele fala com você, né? Ele te impressiona a mente, através de uma mensagem, através de alguém que fala alguma coisa, através de uma situação. Quando você está orando a Deus, né? Deus vai te dar a resposta e ele vai te impressionar, né? Através dessas situações, né? Agora, com respeito à mensagem de Deus, aquilo que Deus quer revelar para o seu povo, este ele entrega para os seus profetas, como diz o texto aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os desígnios de Deus, né? Aliás, é Amós 3,7, tá bom? Não é Amós 3,9. Os desígnios de Deus, ele revela, né, o desejo dele, a vontade dele para o seu povo, ele revela para os seus servos, os profetas. E de que maneira Deus se revela para os profetas? Nós podemos ler em Números capítulo 12, verso 6, que então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então são essas duas formas, visão e sonhos. O sonho e a visão, a diferença é que um está acordado, o outro está dormindo, né? Mas a mensagem, a cena que se revela, né, se abre ante os olhos do profeta, é mais ou menos a mesma. Então Deus ele se comunica com os seus servos, não é assim de maneira direta numa epifania, né? E Deus aparece. Já aconteceu isso, né? No relato de Moisés, Moisés escondeu atrás da penha, né? Uma penha que estava ali tinha um local que uma rachadura, né? E ele pediu para ver a Deus e Deus falou: depois que eu passar, você dá uma espiada, né? E Moisés viu Deus passando. Também dentro do santuário, Deus se manifestava de forma visível, né? Ali uma vez por ano, ali em cima do propiciatório, ali em cima da Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo. Mas, no geral, Deus não se manifesta, né, de maneira visível a um profeta aparecendo aqui, né? Mas através de sonhos, através de visões, e é mesmo assim, quando um profeta ele vai tentar descrever a Deus, ele não tem muito sucesso, né? Ele não consegue descrever com muita clareza, né? É tudo meio que semelhante, porque a glória de Deus é imensa, né? E ele não consegue nem descrever a pessoa de Deus, né? Mas em visão ou sonho, Deus se comunica, então ele entrega uma mensagem, uma visão, é uma mensagem, é como se estivesse vendo uma cena, né? E aí Deus fala, ó, tô mostrando uma cena, como se fosse uma cena de filme. Tô mostrando uma cena e aí você vai pregar essa cena, ou você vai escrever essa cena, essa visão que você está tendo. Só que nessa descrição, né, nessa sendo pregado, né, ou escrito, né, não é assim, o profeta ou a profetisa vai falar de acordo com a sua vontade, né, aquilo que lhe dá a telha, não é assim. O primeiro, 2 Pedro 1:21, ele diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então a vontade humana, olha, Deus mostrou a cor azul, né? Mas eu gosto mais da cor vermelha, então vou falar que a cor é vermelha. Não, não funciona assim. Aquilo que Deus mostrou, ele tem que ser fiel em transmitir. Então a vontade humana não está presente nesse momento, mas existe a liberdade. A liberdade é o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrever de uma maneira um pouco mais rebuscada, né, com palavras mais difíceis, né? E o apóstolo Pedro, ele escrever de maneira um pouco mais simples, né, de acordo com a cultura de cada um. Essa liberdade eles tinham, né? Mas eles tinham que relatar aquilo que Deus estava dando para eles em visão.
E para que isso fosse fidedigno, olha só o que continua dizendo o texto. Entretanto, homens, no sentido de humanidade, tá bom? Homens, mulheres, né? Santos, né? Separados para esse fim, falaram da parte de Deus, esses porta-vozes, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a revelação, né, a inspiração, tudo era movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali agindo através da vida dessas pessoas que tinham o dom de profecia. Agora chegamos talvez no coração da mensagem, que é aquela pergunta, a segunda pergunta, né? Mas e aí? Na minha igreja eu tenho um profeta, a igreja adventista tem uma profetisa que é Ellen White, né? E aí vai, cada um aí acredita que tem um profeta aí na sua igreja, né? Nas igrejas pentecostais, carismáticas, né? E até outras religiões que não são cristãs também creem. Agora, como que a gente sabe se o profeta é verdadeiro ou não? Então vamos lá. A Bíblia deve ser o nosso guia seguro, deve ser o nosso manual, o manual de bom funcionamento da vida, né? Da vida física, da vida emocional, da vida espiritual, né? E o manual nos dá as regras, né? Para entendermos quem é e quem não é um profeta ou uma profetisa verdadeiro ou verdadeira, né? Para não sermos enganados. Então vamos lá, o primeiro item aí, né, deste manual, o primeiro verso, ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Eu vou ler aqui o verso 21 também. Então vamos lá. Verso 21 diz assim: Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então era uma pergunta honesta e justa. Olha, alguém está lá na frente da igreja dizendo assim: Deus me revelou. Se a pessoa está dizendo assim, Deus me revelou, ela está dizendo que ela tem o dom de profecia, né? Então, como que eu vou saber se é verdade ou se não é verdade? Às vezes a pessoa que está lá, ela não tá querendo enganar. Ela não é uma pessoa mal intencionada. Mas ela também pode estar sendo enganada. Pode também. Pode ser real, pode ser falso. Enfim, por isso que nós temos que sempre, meus amigos, ir à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa âncora segura. Ficou com dúvida acerca de algum ensino, de alguma mensagem de Deus? Vá para a Bíblia Sagrada. E o destaque vai ser dado aqui agora, né? Aí ele vai dizer assim no verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Né? Então, assim, as profecias de um verdadeiro profeta, elas se cumprem. Jeremias 28, verso 9, ele vai ainda falar nessa direção. Jeremias 28, verso 9, diz assim: O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então, assim, existem então essas profecias que foram profetizadas pelo mensageiro ou a mensageira do Senhor e elas têm que se cumprir. Então, existe também outras situações, né? Além disso, né, que a gente pode lembrar do caso do profeta Jonas, né? A palavra dele era uma pregação, né? E aí as pessoas se converteram, então Deus, ele muda ali, né, a sentença de destruição para Nínive, porque eles deram ouvidos à palavra do profeta. Olha só. Então, o profeta Jonas, ele teve um sucesso grandioso, né? Porque ele profetizou, né, que haveria destruição, mas eles se arrependeram, então era uma profecia condicional. Mas, de maneira em geral, nós podemos ver na palavra do Senhor que a palavra do Senhor tem que se cumprir, sempre. Estudando em sala de aula um curso que eu fiz no passado,
uma pessoa da sala de aula, ela acreditava nos adivinhadores, né, modernos, né? Aqueles que sempre quando vira o ano, né, eles sempre têm alguma coisa para dizer, né, o que vai acontecer no ano, quem que vai morrer, né, quem que vai ganhar uma eleição, qual time que vai ser campeão, essas coisas, né? E ele acreditava muito em uma pessoa que se dizia aí um vidente, e que esse vidente ele se orgulhava em dizer que cerca de 70% das coisas que ele profetizava, elas se cumpriam. Então ele tinha uma faixa de erro aí de apenas 30%. Ora, a Bíblia Sagrada diz que um profeta que recebe uma revelação de Deus, Deus não erra, né? Então ele prega, ele ou ela, né? Ele prega algo correto, né? Que vai acontecer, salvo se for uma profecia condicional, que nem é no caso do profeta Jonas. Mas agora vamos pegar e vamos dar sequência naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a Bíblia ensina. Tá bom, alguém se levantou e falou: olha, vai acontecer isso, e aquilo acontece. Será que já é um profeta verdadeiro pelo simples fato de se cumprir a sua palavra? A Bíblia também tem um outro alerta para nós. Nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 4. Deuteronômio 13, versos 1 a 4. Vou ler aqui. Olha só, preste bem atenção. Quando o profeta ou sonhador, porque a gente viu que Deus se comunicava através de sonhos, de visões e sonhos. Então, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, né, ou um milagre, alguma coisa, e suceder o tal sinal, então olha só, ou prodígio, de que te houver falado, então olha só, quando alguém se levantar dizendo que é um profeta, né, e ele falar alguma coisa e se cumprir, falar alguma coisa e aquilo acontecer exatamente como ele falou, como ele disse que iria acontecer, é um profeta verdadeiro. Calma. Vai dizer aqui, ó. E disser, depois disso se cumprido, da palavra dele ter se cumprido, do sinal ter se cumprido, ele vai dizer assim, ó. Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Espera um pouquinho. Adorar outros deuses. Ir atrás de outros deuses. É contrário ou é aquilo que a Bíblia ensina? É contrário àquilo que a Bíblia ensina. Então esse profeta, né, que deveria ser um porta-voz de Deus para entregar uma mensagem de Deus para o seu povo, ele falou uma coisa e aconteceu. Mas depois disso aí, ele disse assim: agora a gente vai após outros deuses. Aí, olha o que a Bíblia continua dizendo. Verso 3. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis. E aí ele vai dizer aqui, ó, guardareis os seus mandamentos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ouvireis a sua voz e a ele servireis, a ele vos achegareis. O que está dizendo aqui então para nós? O profeta profetizou, se cumpriu exatamente como foi profetizado. Agora eu vou arrastar esse povo atrás de outros deuses. Ou seja, eu vou desencaminhar o povo naquilo que Deus não quer, contra a vontade do Senhor. Aí Deus vai dizer o seguinte: não, você tem que ouvir a voz do Senhor, né? Que é até uma forma, é até uma prova para ver se a gente ama mais a Deus ou mais o profeta. Meus amigos, multidões têm seguido homens e mulheres, né? E às vezes, muitas vezes, esses homens e mulheres que pregam com tanto, de maneira tão persuasiva, né? Tem convencido as pessoas a fazerem coisas, ensinado coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada.
que são contrárias aos mandamentos de Deus. Esses se enquadram na categoria dos falsos profetas. É o que está dizendo aqui em Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 4. Mesmo que o que essa pessoa faça aconteça, mesmo que ele fale, ele aconteça, é um falso profeta. Por quê? Porque o caminho que ele está levando o povo é um caminho contrário à vontade do Senhor. Então aqui está bem claro, né? É até uma prova. Quem você ama mais? Aquele líder, né, religioso, né? Ou a Deus? Então é uma prova para cada um de nós. Continuando. Isaías capítulo 8, verso 20, confirma isso. Deuteronômio está falando, olha, a pessoa tem que, o profeta tem que guiar o povo em conformidade com a Bíblia. Né? Então, as suas profecias que são dadas pelo Espírito Santo, a revelação, perdão, que é dada pelo Espírito Santo, ela não pode contradizer aquilo que o Espírito Santo já revelou na Bíblia Sagrada. É o mesmo Espírito Santo, como é que ele vai se contradizer? Como é que a vontade de Deus é uma ontem e hoje é outra, se a Bíblia diz que Deus não muda? Então olha só, esse é um alerta. Isaías 8, verso 20, vai dizer ainda mais sobre isso. Isaías 8, verso 20, diz assim, ó. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, né? Não tem uma luz neles. A lei, meu amigo, minha amiga, e ao testemunho era uma referência à Bíblia Sagrada, né? Às escrituras do Antigo Testamento, a escritura do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Jesus mesmo fala isso, né? Em Lucas, né? Quando ele está no caminho de Emaús, ele vai fazer essa divisão, a lei e os profetas, e em outro verso ele fala os salmos, né? Porque a Bíblia do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus tinha em mãos, ela era dividida dessa forma. Então, o que Isaías está falando aqui? Olha, um profeta, se ele se levantar e falar alguma coisa, tem que estar em concordância com a lei e o testemunho. O que era a lei? A lei é a Torá, eram os escritos de Moisés, o Pentateuco, né? Você já sabe disso. E os profetas são os profetas, maiores, menores, né? Isaías, Jeremias, Malaquias, Naum, Obadias, Oséias, Zacarias, Jeremias, enfim, esses são os profetas. Então, um profeta que está profetizando uma mensagem do Senhor, revelação dada pelo Espírito Santo, jamais pode contradizer aquilo que a palavra do Senhor, que já foi obra do dom do Espírito Santo, dom de profecia, da revelação de Deus, também, jamais eles podem se contradizer. É Deus, é o mesmo Deus que está revelando. Como é que vai se contradizer a mensagem? Então, este é um teste importante. Você precisa conhecer a Bíblia para não ser enganado. Porque talvez você possa ser enganado. O inimigo vai tentar te enganar. Olha, aconteceu coisas maravilhosas naquele lugar que eu fui, né? Eu vi coisas que eu nunca imaginei que pudesse ver, né? Aconteceram coisas que, olha, me maravilharam, né? Tudo que a pessoa falou, uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, eu fui numa chácara, como num retiro espiritual, só tinha, ali tinham coisas ali que me foram faladas por aquele profeta, que só a minha esposa e eu sabia. Eram coisas que a gente conversava ali, no nosso quarto, ninguém mais sabia, mas ele revelou tudo. Cuidado, cuidado, né? Que no mundo nós temos os dois poderes, né? O bem, Espírito Santo, os anjos de Deus, Jesus, Deus, né? Mas também temos o mal, né? O inimigo, os anjos caídos, né? Eles têm acompanhado, né? A história de todos nós, os dois lados. Então, ambos os lados sabem as coisas que acontecem. Então, por mais espetacular que seja aquilo que alguém disse para você, se isso que ele está dizendo, profetizando na sua vida, está indo de encontro, né? Sendo contrário àquilo que a Bíblia ensina, ele é falso profeta. Reforçando isso a questão dos mandamentos, né? Que é dito lá em Deuteronômio 13, que nós lemos, em 1 João capítulo 2, verso 4, diz assim: 1 João
2, verso 4, diz assim, ó. Aquele que diz... Deixa eu ler o verso 3 aqui também. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. E no verso 4 diz assim, ó, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, quem a Bíblia diz, quem Jesus Cristo falou que é o pai da mentira? É o inimigo. Então, o inimigo também se usam de pessoas. Algumas pessoas, elas estão conscientes disso. Outras pessoas estão sendo enganadas, achando que é Deus que está usando, mas é o inimigo. Então, as suas mensagens têm que ir de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Não pode bater contra. Né? E aqui ele vai dar um destaque para os 10 mandamentos. Né? A Bíblia Sagrada diz lá em Isaías, lá em Apocalipse, a gente vai ver daqui a pouco, que não é só o dom de profecia na igreja que tem que ser fiel à guarda dos 10 mandamentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Alguém se levantou e fez uma revelação, né? E falou o que vai acontecer na sua vida e tal, né? Só que, através do ensino dele no púlpito, ele ensina que os jovens hoje não têm que se preocupar com aquilo que os pais dizem, né? Que tem que serem pessoas livres, né? Mas espera um pouquinho, mas tem um mandamento que diz que tem que honrar pai e mãe, né? Então tem que tomar cuidado com alguns ensinos aí. Daqui a pouco a gente dá outros exemplos, né? Ali no livro de 1 João, no capítulo 4, versos 1 a 3, é nos dito também uma outra prova, né? Vamos lá. 1 João 4, 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, olha só, provai. Os espíritos se procedem de Deus. Então, João escreve as suas cartas, o Apocalipse, o Evangelho, ali no final do primeiro século, né? Então, Jesus já tinha ascendido aos céus há muito tempo, há décadas, né? A igreja cristã já estava ali em total crescimento, né? E João, ele faz um alerta, cuidado, vão aparecer no nosso meio falsos profetas, o homem da iniquidade, né? Então, a gente tem que provar, né? Não deve ser acreditando em todo mundo que está dizendo assim, ó, Deus me revelou. Então, não deve ser acreditando em todo mundo, tem que provar. E aí ele vai dizer assim, ó, verso 2. Perdão, vou terminar o verso 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha só, João, com esse alerta. Então, o que está dizendo aí, irmãos? Ele começa dizendo, ó, tem que provar, aí ele vai colocar assim, né? Que alguém que é dirigido pelo Espírito Santo confessa que Jesus veio em carne. Existiam alguns ensinos ali que diziam que Jesus não tinha de fato encarnado nos tempos de João, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que um profeta não pode contradizer, né, os ensinos bíblicos, que é mais um reforço ao texto de Deuteronômio Isaías 8:20. É mais um texto que reforça, né? Não pode contradizer os ensinos bíblicos. A Bíblia diz, no Evangelho de João, inclusive, o mesmo escritor, que Jesus, o Verbo, se fez carne. Então, nos tempos dele, alguns falsos profetas negavam esse ensino. E dizia, não, Jesus pareceu ter vindo em carne, mas ele de fato não veio. Aí João fala, ó, esse é um falso profeta. E depois ele vai dizer que o verdadeiro profeta confessa Jesus Cristo. Então, na vida de um verdadeiro profeta, irmãos, a sua obra, né, a sua vida, a sua obra tem que estar direcionada para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da sua vida. Este é um teste de prova. A gente vê tanta gente falando que parece que o centro da vida de alguns, né, é a vida próspera aqui nessa terra, né, sabe?
Parece que esse mundo aqui tem que ser o céu na vida daquele que tem fé, aquele que é cristão, as coisas têm que acontecer, grandes coisas, ele vai prosperar. Então o foco dele é para esta terra. Esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta, o foco dele é Jesus, os ensinos de Jesus. Jesus, quando veio aqui, falou: esse mundo aqui não é esse mundo aqui. Eu vim para trazer a pregação do reino dos céus. Né? Os cristãos, embora estejam no mundo, eles não precisam focar e viver só nesse mundo. Então, o foco é Jesus, a pessoa de Jesus, a salvação, a salvação em Cristo, a obra que o ministério dele hoje por nós, o foco tem que ser Jesus Cristo. Ele é o centro. Toda honra e glória para ele. Ele tem que ser exaltado. E finalmente, Mateus tem outros textos, né? Mas esses já dá para dar uma base boa. E finalmente, Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Aqui vai dizer o seguinte: olha que curioso, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Porque eles nunca vão aparecer e dizer: olha, eu sou um mensageiro do inimigo aqui. Nunca, né? Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? É claro que não. A árvore, ela dá o fruto dela. Né? Ou, né, mesma coisa, os figos dos abrolhos. Irmãos, pelos seus frutos o conhecereis. Né? Então, alguém que é um pregador, um pastor, e aí vai, né? Ele pega e ele prega, e Deus me revelou, né? E aí na vida dele, ele é uma pessoa caloteira, né? Que é falta de honestidade, né? Tá roubando o próximo, né? Tá quebrando um dos mandamentos do Senhor, né? Ou ele é uma pessoa adúltera. Irmãos, pelo fruto não é julgamento, é constatação. Um profeta tem que pregar aquilo que Deus pediu, né? Entregou para ele e viver aquilo. Não quer dizer que ele já está pronto no momento da mensagem que ele recebe, mas quer dizer que ele vai seguir aquela linha. Como pecador, como ser humano, pecador e pecadora que é, pode em algum momento falhar, mas não vai viver uma vida, né, dupla. Olha, eu sei que o caminho do Senhor é esse, mas no púlpito eu prego isso, fora do púlpito eu vou viver a vida do meu jeito. Pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos lá? Vou até beber uma água aqui primeiro. Deuteronômio 18, 22, tem que se cumprir. Jeremias também diz isso. Só quando profetizar paz isso acontecer, então ele vai ser considerado um profeta. Deuteronômio fala, mesmo que se cumpra, se pedir para seguir outros deuses, não guardar os mandamentos, é falso profeta. Isaías 8:20, a lei é o testemunho, ou seja, tem que estar em conformidade com a Bíblia. O mesmo Espírito revela, ele não pode se contradizer. Aquilo que ele revelou para os profetas do cânon bíblico, que escreveram os livros da Bíblia, a revelação tem que ser a mesma, não pode se contradizer. 1 João, capítulo 2, 4, diz que aquele que diz, né, aquele que não guarda os mandamentos do Senhor é mentiroso. Ele é filho do inimigo, né, usado pelo inimigo. E os 10 mandamentos você conhece, né? A pessoa está lá no púlpito pregando, né, que o domingo é o dia santo. Olha, a Bíblia diz que é o sábado. Né? A Bíblia diz que é o sábado. A pessoa está lá no púlpito pregando, né, qualquer outra coisa, né, que não esteja em acordo com a Bíblia, com os 10 mandamentos. É um teste de prova, irmãos. Não é ficar julgando as pessoas, né? Mas é uma maneira de você reconhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Isso quer dizer que a pessoa que está pregando contra os mandamentos do Senhor, ela é uma pessoa mal intencionada? Não necessariamente. Às vezes ela não conhece, às vezes ela está enganada, às vezes ela está equivocada, né? E algumas vezes pode ser uma pessoa mal intencionada mesmo, né? Mas isso você vai ter essa percepção, não é para ficar, como Jesus falou, né? Teria joio e trigo, né? Não é para ficar arrancando joio, mas é para você se posicionar na sua vida, né? Você vai ficar seguindo um falso profeta? Jamais, né? Então, esses são os testes, e pelos frutos os conhecereis. Jesus nos alerta, aquele texto que nós estávamos falando desde o começo, né? Porque surgirão
falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Então, veja, operar prodígios, né, para enganar. Então, milagre, né, coisas maravilhosas. Olha, ele contou a minha vida toda, como é que ele sabe? Isso aí não é problema para o inimigo. Jesus próprio está dizendo aí, ó, que os falsos profetas fariam isso. E, se possível, diz aí, enganaria os próprios eleitos do Senhor. O que Joel profetizou para os últimos dias, né? Haveria o dom de profecia nos últimos dias? Conforme Jesus Cristo acabou de nos dizer, sim. Se haveria um falso, a gente já mencionou, é porque o verdadeiro também existiria. O que o profeta Joel profetizou para os últimos dias? Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aqui a carne se refere às pessoas, tá bom? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, haveriam pessoas, né, que receberiam o dom de profecia. Quando começou a se cumprir essa predição? Irmãos, logo ali, amigos, no início da igreja cristã, livro de Atos novamente, né? Mas, Atos 2, 16 e 17, Pedro pregando, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, olha, é a mesma profecia que nós acabamos de ler. Pedro está fazendo uma aplicação para aquilo que estava acontecendo em Atos 2, do Pentecostes, né? Ele diz ali: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, no nosso tempo a profecia de Joel já está se cumprindo, né? E aí diz ali, depois nós lemos, inclusive, aqui no começo, né? Um pouco mais adiante, olha, realmente, vossos filhos e filhas profetizarão. Apareceu lá as 4 filhas de Filipe profetizando. Né? Então, no tempo do fim, isso também vai ocorrer novamente, né? De maneira poderosa, o Espírito Santo vai se manifestar e o dom profético iria ser manifestado na igreja remanescente. A igreja remanescente, amigos, é aquela última igreja, né? São pessoas, né, que estarão aguardando o retorno de Cristo, né? É o restante, né? É o último povo, é aquela última igreja, né, que estará se preparando para a volta de Cristo. Apocalipse 12, 17, ele tem as características da igreja verdadeira. Ele diz assim, ó: irou-se o dragão é um símbolo do inimigo, contra a mulher. Mulher é um símbolo da igreja, né, do povo de Deus. E foi pelejar é guerrear, né? Com os restantes. Esses restantes é o remanescente. Então, é o último povo do Senhor. É o último povo que estará preparado para encontrar-se com Jesus, que Jesus vai voltar nos dias deles. E nós acreditamos que vai ser nos nossos dias, né? Tomara, Oxalá, Maranata, né? E aí, quem são esses restantes da sua descendência? Descendência da mulher, da igreja verdadeira, do povo do Senhor. Porque ao longo de todos os séculos, sempre teve povo do Senhor, sempre teve a igreja do Senhor. As pessoas, sempre teve. E esse agora é o último, é a última igreja, né? E quem é essa última igreja? São os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e os que têm o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 19, 10, é o dom de profecia, o espírito de profecia. Então, isto estaria presente na igreja do fim, na igreja remanescente. A fidelidade aos 10 mandamentos, a Bíblia Sagrada como um todo, e também manifestaria-se no seu meio o dom de profecia. A igreja adventista, ela crê que ao longo da história, né, Deus falou aí com os profetas, e no tempo do fim, Deus chamou Ellen White para ser a sua profetisa, para ser a sua mensageira. Quem foi Ellen White? Um breve resumo, né? Antes disso, né? Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, assim, ó, um alerta: não desprezeis as profecias. Quais profecias? Da Bíblia. Mas Ellen White também. Se ela é uma profetisa verdadeira, a mensagem dela veio de Deus também. Julgai todas as coisas. Não foi isso que o apóstolo João disse? Olha, prove os espíritos, né? Retende o que é bom. Então, esses são os 3 conselhos do apóstolo Paulo. Quem foi Ellen White?
Aqui um breve descritivo. Ela foi uma jovem, nascida em 1827, faleceu no ano de 1915, né? Há pouco mais aí de um século. E ela teve um ministério de 70 anos aí. E eu vou lendo aqui. Ela teve a sua saúde debilitada quando criança, né? E ali naquele momento que ela teve a sua saúde debilitada, né? Aquilo a perseguiria para o resto da vida, né? Ela sempre muito frágil fisicamente, né? Mas mesmo assim Deus a chamou, aquela jovem menina fraca, ao nosso amigo e irmão Marco Valente. Estudo muito convincente e objetivo. Deus seja louvado, Marco. Deus seja louvado. Mais uma vez agradeço aí por estar nos acompanhando aqui no canal do Felipe. Marcos Paulo Santos, boa noite, assistindo também. Seja muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, né? Que bom que você está aqui no canal do Felipe aqui, acompanhando esse estudo aqui. Então, Ellen White, vamos falar um pouquinho mais sobre ela de maneira resumida, né? Então, ela era muito frágil fisicamente, né? Ela tinha apenas os primeiros anos primários ali de escola, né? Apesar de tudo isso, Deus chamou essa mulher frágil do jeito que ela era para uma grande obra. Durante a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Após a sua morte, mais de 70 obras foram compiladas e publicadas, com textos ainda inéditos em sua maioria. E mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 110 em português. Olha, é uma obra que continua, é uma obra vasta, mas não é vasta apenas na quantidade, né? Quem diria um dia a gente escreveu 1, 2, 3 livros, né? Imagina, né? 49 livros e 5.000 artigos, né? Mas não tem a relevância apenas pela quantidade do que foi escrito, né? Mas pela qualidade, pelo conteúdo. Olha só, Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura, né? A escritora, mulher. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de temas, incluindo religião, obviamente, educação, que envolve, né, o preparo das crianças, né, para a vida adulta e para a eternidade, saúde, relações sociais, administração, música e liderança, né? E aí vai, né? Psicologia e tudo mais, né? Então, como que pode alguém que teve tão pouco estudo, né, e tão frágil ter escrito temas, né, tão complexos como esses, né? Alguém que recebeu uma mensagem de Deus. Seu best-seller sobre vida cristã, Caminho a Cristo, já foi publicado em mais de 150 idiomas. Então, meu amigo, vamos provar a profetisa Ellen White? Vamos? De que maneira que a gente prova ela? Você anotou aí todos os testes lá bíblicos? É só aplicar aqueles testes para a vida de Ellen White, para os escritos dela, né, já que ela não está mais viva, né? Então eu aconselho você a provar. Pegue o livro Caminho a Cristo, é um livro pequeno, né, que já foi publicado em mais de 150 idiomas, e faça o teste, né? Faça uma leitura e prove por você mesmo se essa mulher ela foi usada por Deus ou se ela é uma falsa mensageira, uma falsa profetisa, né? Então, esse é o teste que a gente pode fazer. Hoje não é possível conhecê-la porque ela já está morta, conhecê-la pessoalmente, né, e ver como ela vive, né, ou vivia, né? Mas é possível, através dos seus escritos, conhecê-la. Nos tempos que nós estamos, é um alerta para nós, né? Se Paulo fala, não desprezeis a profecia, a pergunta é, Ellen White foi ou não uma profetisa verdadeira, uma profetisa do Senhor? Se ela foi, não pode ser desprezada. Né? Então, julgai todas as coisas, julgai, então leia, faça o teste, retende o que é bom. Por quê? Porque nos tempos em que vivemos, a Bíblia Sagrada é a única norma de fé, prática e regra. Isso a própria Ellen White nos ensinou, né? Mas os escritos dela, você vai ter que provar para ver se ela foi ou não uma profetisa verdadeira. Leia o Caminho a Cristo, por exemplo, e você vai tirar a sua própria conclusão. Por quê, irmãos? Por quê, amigos? Porque estamos aguardando, conforme Apocalipse 22, 7, a volta de Jesus. E ele prometeu: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né, do Apocalipse, e também da Bíblia Sagrada toda. Então, é tempo, irmãos, é tempo, amigos, que nós estamos vendo o jeito que está o mundo,
que mostra que Jesus está muito próximo de voltar. Então é o momento de enchermos as nossas mentes de coisas boas que vão nos preparar para encontrar com o Senhor Jesus. E eu creio, né, que além da Bíblia, a Bíblia é o único livro de regra, fé e prática, né, mas que os escritos de Ellen White têm me feito muito bem espiritualmente. Faça o teste. TV Primícias de Saúde, muito bom, Deus abençoe. A você também, a vocês também. Felipe? Nosso irmão Felipe? Abri aqui. Bom, Rodrigo, que bela explanação que o irmão nos trouxe aqui no canal. Eu quero agradecer ao irmão desde já por ter separado o tempo para estar conosco. E nós vimos claramente que o dom de profecia está se manifestando em nossos dias, através da nossa irmã White. E como o irmão bem disse, se alguém ainda tem alguma dúvida ou algum tipo de preconceito referente a essa profetisa, leia suas obras, vá à fonte oficial, não ouçam o que os outros dizem por aí a respeito, mas vá à fonte oficial e tenha certeza que ela está de acordo com assim diz o Senhor. Meus amados, muito obrigado por vocês terem acompanhado a transmissão até esse exato momento. Estamos aí com 1 hora de transmissão. Repito mais uma vez, você que não compreendeu esse tema, você pode deixar a sua opinião nos comentários, as suas dúvidas, pode entrar em contato com o meu WhatsApp, você pode ali fazer suas perguntas. E claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos assuntos que serão aqui colocados. Deixe seu like também, isso é muito importante para o crescimento do canal. É algo que você não paga nada, é algo que você faz de graça, é algo simples. E vamos compartilhar esse link aí para que as pessoas também possam chegar ao conhecimento sobre esse assunto. Há muitas pessoas que estão em dúvida sobre esse assunto. Então não deixe de compartilhar aí também. Bom, Rodrigo, eu vou pedir para o irmão fazer uma oração nesse momento. Estaremos encerrando a transmissão depois da oração do Rodrigo. E lembrando que o próximo estudo será sábado agora, dia 10/6. O tema será a Igreja Verdadeira Revelada. A próxima transmissão referente à série do Apocalipse é o estudo de número 17, a Igreja Verdadeira Revelada, no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite. Então você já é meu convidado especial, para juntos aí estarmos estudando o texto sagrado. Teremos um novo convidado aqui no canal e você não pode perder por nada. Bom, Rodrigo, não pode fazer oração de encerramento e aí, na sequência, estaremos encerrando a live. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer aí aos amigos, irmãos que participaram com mensagens, né? E qualquer dúvida, né? O Felipe já deixou o WhatsApp dele aí também, para você que porventura tenha ficado com alguma dúvida ou quer enviar alguma pergunta, pode estar entrando em contato. A irmã Jane Cleide, obrigado, uma excelente explicação, Deus seja louvado. Que Deus os abençoe a todos que nos acompanharem e aqueles que ainda vão assistir. Vamos fechar os olhos agora e fazer uma oração. Bondoso Pai, nós queremos seguir os conselhos do apóstolo Paulo, não desprezar as profecias, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Cremos que Ellen White foi chamada por Deus para ser a sua mensageira, para ser a sua profetisa. Ajuda-nos com o mesmo espírito que a inspirou a nos iluminar para compreendermos nesse momento de julgá-la, para conferirmos se ela é ou não uma profetisa verdadeira, para dar ouvidos às suas profecias e reter o que é bom. E também, conforme ela mesma disse, ela é uma luz menor a guiar uma luz maior. A luz maior é a palavra, naquele contexto, no seu pensamento, era a Bíblia Sagrada, que também foi composta por homens e mulheres, né, por homens que tiveram o dom de profecia. Também nos ajude a aplicar o conselho do apóstolo Paulo sobre a sua palavra, sobre a Bíblia toda, que nós possamos não desprezar as profecias desse livro, julgar todas as coisas para tirar a prova e reter aquilo que é bom, ou seja, viver aquilo que nós estamos aprendendo. Abençoe a cada um com o Espírito Santo a guiar as suas vidas, a dar esse discernimento e a serem transformados e preparados para encontrar com o Senhor Jesus, que breve virá. Em nome de Jesus Amém. Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Ele partiu a vez.